Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do T2, mais um podcast imobiliário. Eu sou o Márcio Miranda e tenho aqui ao meu lado o mestre dos voos, Michael Solomon. E temos uma grande convidada. Deste lado do corner sou eu, Márcio Miranda, do outro lado o Michael Solomon. Do outro lado do corner temos ela, a grande convidada, ela, senhoras e senhores, Marina Zuela. Até que ele dava jeito, não dava? Se eu voltar a combater, tens que ser o super. Eu acho que é a abertura deste episódio. Não, eu imagino as pessoas ouvindo e assistindo pensando, mas que eles tomaram antes, não tô entendendo nada. O que tem nesta caneca aqui, o que é que se passa? Mas assim, aguarde que você vai entender no decorrer do episódio por que foi feita essa brincadeira aqui. Foi feito porque esta menina que está aqui ao nosso lado, ela foi campeã mundial, europeu também, mas foi campeã mundial de Muay Thai. Portanto, não é qualquer coisa. Portanto, ela também é mãe. Portanto, ela é empresária e cofundadora de um grupo da Centro 21, da Hilti Art, e também uma empresária de sucesso. Portanto, mais a primeira parte aqui do Muay Thai, portanto, eu tenho que me pôr aqui a pau. Cuidado com as perguntas. Senão sai daqui com o olho roxo. Que eu gostava de não me descontrolar hoje. Vou ficar aqui na muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Por aceitares esse convite, portanto, para nós é um prazer e ter a ti, portanto, que já passaste do papel de consultor imobiliário, já foste consultor imobiliária e também agora estás numa figura de broker, de fundador de uma loja, é um grupo grande, na Centro 21, e portanto vamos aqui trabalhar um bocadinho sobre esta temática e também da tua origem também, de onde vieste, para podermos aqui fazer esse episódio todo. Ok. Claro. Os nossos convidados são tão dinâmicos porque cada um tem uma história, cada um diferente do outro. Já essa é a parte boa da coisa, não é? Pois é. Seja bem-vinda mais uma vez. E fica à vontade aqui. Sinta-se em casa. Bom, não sei se isso se devia, mas... Você pode ficar. Vieste da Rússia, não é? Aos 7 anos de idade. Nascida na Rússia, criada no Algarve. Uau, que fixe. A viver em Lisboa, já vivi no Porto também, portanto já andei um bocadinho por aí. Uau, brutal. E como é que entraste aqui no mercado imobiliário? Portanto, ou antes disso até como passaste esta tua fase enquanto lutadora, não é? E depois o que é que fez para vir para o mercado imobiliário? Ok. Então, eu sou formada em Engenharia Civil. Foi um pequeno percurso assim da minha vida. Aliás, acho que toda a minha vida foi um bocadinho assim fragmentada em várias coisas em que fui sempre à procura de uma coisa diferente. A parte de Muay Thai, de kickboxing e das lutas, porque acabei por fazer muito mais do que só estas duas modalidades, acabei por fazer boxe também, portanto fiz tudo o que tinha combates. Uau. Comecei a treinar aos 15 anos, comecei a competir aos 16 e competi até aos meus 27. Foi quando engravidei, então aí sim deixei esta parte da competição que era bastante desafiante. Onde é que entra aqui o imobiliário? O imobiliário esteve sempre de alguma forma presente, assim, de perto na minha vida, com o meu sócio que é o Miguel. Portanto, sempre andamos aqui muito em paralelo de projeto, mas sem estar a enrolar assim muito em termos de áreas. Quando desisti, não vou dizer a palavra desistir, que eu não gosto da palavra desistir. Quando mudei de Engenharia Civil, portanto, quando terminei a faculdade foi quando começou a crise. Portanto, eu comecei a trabalhar numa empresa que inicialmente fazia construção civil, mas como deixou de haver construção, passou para reabilitação urbana. Portanto, eu, na altura estava 100% focada naquilo, trabalhei 2 anos nessa empresa, estava super entusiasmada com o projeto, queria tirar uma mestrado em reabilitação urbana, reforço estrutural de pontes e, bom, estava apaixonadíssima com aquilo. Mas acho que desmotivei-me um bocadinho pela parte que hoje dou muito valor, que é a parte empresarial e a forma como se cuida as pessoas numa empresa e num projeto, não é? Porque não é só número, não é só cálculo, não é só as funções que cada um tem que desempenhar. Isso foi a parte que eu desgostei no projeto. E depois resolvi mudar, assim, 360 graus da minha vida e fizeram uma proposta de lançamento de um licor, que foi o pai do Miguel, o Edgar Varela, muito conhecido também por aí. E trabalhei 2 anos no lançamento do licor Medronha Mel, que é o Dom Chico. Então foi um projeto também bastante desafiante,
fiz todos aqueles erros que o empresário acho que não deve fazer, mas é bom porque a gente acaba por aprender. Só para vocês terem uma ideia, fiz o business plan da quantidade que eu tinha que vender para perceber o que é que tinha de ganhar ou qual é que era o meu objetivo já no final do projeto. E foi quando eu percebi, ok, se calhar isto não vai funcionar. Pois. E foi quando aparece-me o imobiliário um bocadinho mais de perto, foi quando eu engravidei. Portanto, comecei como consultor quando engravidei. Uau. E coloquei um objetivo de eu quero experimentar isto, eu quero ter mais tempo livre, quero ganhar mais dinheiro. Tentei perceber um bocadinho o que era um mercado, e o mercado na altura também era bastante diferente, apesar de não ter passado muito tempo, estamos a falar de 6 anos, não é? 6, 7 anos. As coisas mudaram muito, não é? Tudo o que nós tínhamos na altura de redes sociais, e faço muito essa comparação para os combates, por exemplo. Toda a forma que nós nos promovíamos, e o nosso treinador era muito exigente nesse sentido, nós não éramos só atletas, nós tínhamos que nos vender, não é? Nós tínhamos que vender bilhetes, nós tínhamos que vender ao público, vocês também certamente conhecem o UFC, não é? Sim. Então, há muito fora do desporto, não é como os esportes de algumas seleções, estamos a falar de esportes um bocadinho mais normais, vou dizer assim, não é que o kickboxing até não seja, mas tem uma vertente de espetáculo muito grande. Ou seja, nessa época você já aprendeu a importância de trabalhar uma marca pessoal, porque você já tinha que se vender para conseguir... Mesmo ter público para a luta. Sim, e eu costumo dizer show business que o meu treinador foi, para além de um grande mestre e mentor, foi a primeira pessoa que nos ensinou, e não foi só a mim, foi também, o Miguel também fez muito parte dessa escola dura de tens de treinar, mas também se não venderes bilhetes ao final do dia temos aqui um problema. Portanto, ensinou-nos muito como é que nós nos tínhamos que colocar no mercado, por assim dizer, não é? Eu chegava a mandar mensagens aos meus amigos a dizer, olha, vou combater no dia tal, quero-te convidar para vires ver a gala. Pá, chegou uma altura em que a malta já dizia, pá, tu só me mandas mensagens para quando vais combater, não é? Só que depois disso, quando tu fazes de uma forma consistente, vocês sabem muito bem, não é? Isto no nosso mercado imobiliário também se transforma nisto, chega uma altura em que nós não precisamos já de fazer, não quer dizer que a gente nunca mais faça este trabalho, claro que para clientes novos clientes, não é? Nós temos que o fazer, mas torna-se muito mais fácil nesse sentido. Já não tinha que estar constantemente a dizer, malta, venha-me ver a combater, já as pessoas entravam em contacto comigo. Até hoje, às vezes há algumas galas e o pessoal manda mensagem, olha, queria comprar uma mesa para ver combates. Eu digo, malta, já não consigo ajudar. Portanto, sim, acho que foi ali. Já começou ali a instigar aquela parte vendedora também, posicionamento, frequência, sequência, tem que todas as vezes, olha, vem me ver bater ou apanhar. Aliás, quando eu comecei no imobiliário, eu lembro mesmo de ter este pensamento, ok, eu no Algarve sou conhecida como a Marina das Lutas. Então, como é que eu vou transformar isto para a Marina das Casas, não é? Pois. E então foi giro conseguir fazer este ver, não é muito diferente, não é? As pessoas acho que às vezes complicam muito, não é muito diferente o trabalho que eu fazia como lutadora, que tem que vender bilhetes, tem que angariar público, não é? Para alguém que tem, obviamente aqui estamos a falar de um serviço, estamos a falar de ajudar as pessoas, e esta é a parte boa, não é? Esta é a parte que nos faz depois nós continuarmos. Os bilhetes que eu vendia era unicamente para me ver a combater e não há propriamente uma ligação, não há uma oferta, não há, para além de me ver assim, às vezes a levar a porrada, que dava mais do que levava, né? Acho eu. Por isso que está acostumado a ver, né? Pô, ver a amiga apanhando sempre não dá. Sim. Pagar ingresso para ver a... Pior que ele não apanhava sempre, ela batia mais do que apanhava. Então, por isso que eles iam sempre lá, pelo menos ela tá batendo os outros. Sim. Que legal. E então o imobiliário entrou nesta altura aqui, e quais foram os desafios? Entraste no Algarve, não é? Sim. O mercado foi mais no Algarve. Sim. E o mercado Algarve, se calhar, ainda é muito sazonal, um bocadinho, Sim. não é? É muito nesta altura que estamos, de verão, e portanto nesta altura floresce muito mais, não é? E tem muitos clientes internacionais também, e aproveitaste esta situação de teres vindo da Rússia, portanto, e fizeste esta ponte entre a Rússia e Portugal. Eu numa fase inicial eu só trabalhava clientes russos, compradores. E se calhar se me perguntares qual é que foi o maior desafio foi mesmo trabalhar com compradores. Pois.
Aquele primeiro contacto que vocês sabem muito bem, que é, chegas a uma altura, se tu não saberes qualificar muito bem e colocar muito bem a tua posição, de que forma é que tu estás a atuar no mercado, tu estás a fazer de guia turístico. E eu senti isso muitas vezes, principalmente com algumas nacionalidades, que não sei se devia dizer, mas trabalhei com muitos clientes italianos, que foi muito difícil, não sei se foi pelas pessoas em concreto, não é? Mas realmente era uma coisa que tinha alguma dificuldade, porque eles esperavam para todo lado, e eu a uma dada altura estava simplesmente a mostrar o Algarve. Depois eles negociavam comigo e negociavam com outras pessoas, e eu tive uma situação de um cliente que estava a fazer uma proposta comigo, a um construtor, e o construtor disse-me que eu tinha uma boa relação com ele. Ele tinha o imóvel com outra imobiliária, e ele disse: olha, Marina, eu acho que o teu cliente não é um italiano. Eu, sim. Pronto, ele está a apresentar uma proposta também através de outra imobiliária. Pá, eu fiquei danada. Eu disse ao cliente: a partir de agora não trabalha mais comigo, quero apresentar a proposta com os colegas, está à vontade, pá, não tenho dúvidas que vão fazer o melhor que eles podem, mas comigo não vai continuar a trabalhar. Pronto, ele pediu-me por favor, retirou a proposta que tinha do outro lado e acabamos por fechar o negócio. E eu lembro-me na altura de pensar isto: se nós conseguimos impor um bocadinho a nossa forma de trabalhar e o que é que nós temos para oferecer, não tem como os clientes andarem por aí com outros profissionais, não é? Mesmo com os clientes russos, eu também tinha um bocadinho essa... No início eu tinha muita vergonha de perguntar se o cliente está a ser acompanhado por outros consultores. Achava que já estava invadido demais e depois tinha receio que eles mentissem, até que desbloqueei isto. E era das primeiras perguntas que eu fazia: não quero fazer perder tempo, não quero perder o meu tempo, se tem visitas marcadas com outros colegas, eu quero saber, porque eu não quero estar-lhe a mostrar a mesma coisa. E isto fez toda a diferença. O teu posicionamento perante eles já mudou a forma como eles te viam como profissional, né? Sem dúvida. E não ter aquela necessidade, não é? Acho que o problema dos consultores lá está, da faturação, dos ciclos, não é? Que a pessoa tem de vida do consultor. E, portanto, a pessoa pode estar ali mais abaixo, aflito, não fez nenhuma venda aquele mês e às vezes sujeita a muitas coisas e não marca a posição dele. Sim, e eu acho que é difícil. Não é fácil. A parte não é fácil dizer não. E eu hoje lido com muitos consultores, a parte de eles estar ansiosos, e eu às vezes, não és tu que tens de estar nervoso. Exatamente. Não és tu que estás a gastar dinheiro, calma. Estás a mediar o processo, mas a pessoa que tem que estar mais tranquila no processo todo é o consultor que está a mediar, não é? Isto é uma coisa gira que acho que aprendi isso também com os combates. Quando eu vinha, quando não estava nervosa, havia algum problema. O meu treinador dizia sempre: se tu não estás com aquelas borboletas na barriga, é porque não estás atento o suficiente. Agora, quando estás demasiado nervoso, também não é bom, porque não consegues pensar. Eu, por acaso, venho da área das artes, não é? E sempre que subíamos a palco, era a mesma coisa, a cortina vai abrir, vão ter várias pessoas ali a me olharem, não é? Então fica aquele aflição, aquele frio na barriga, eu salto, eu rezo, eu ajoelho, eu não sei o quê, ponho-me de cabeça para baixo, por sangue subir para a cabeça e faço tudo ali, até aquele momento de abrir a cortina e falar: não posso errar, vai correr bem. E isso é muito importante, porque eu estou focado, estou comprometido, que corra tudo bem, pronto. E depois que abre e aquilo inicia como um combate, portanto já entrar no flow, né? E já tudo acontece normalmente. Portanto, isso é que o problema é quando você tem medo de saber que não está preparado, né? Por isso que é muito importante a gente se preparar muito, porque a partir do momento que você entra num ringue, que você entra para falar com o proprietário, com o comprador, se você estiver preparado, mesmo assim você vai ter a borboleta na barriga, mas você sabe que a partir do momento que abre ali as cortinas, pronto, isso aqui eu domino. Isso aqui eu tô tendo formação há muito tempo. E estou a treinar muito. Exatamente, praticar. Então não tem como correr, não vai correr errado, né? E se correr uma coisa errada, já aprendeu pro próximo. Aliás, então, eu gosto muito de comparar o consultor imobiliário a um atleta de alta competição. Eu digo sempre, um consultor é um atleta. E um atleta de alta competição, ele não está preocupado com a competição em si. Porque ele já sabe o trabalho que ele fez para trás. Ou se não o fez. Né? Eu também eu tive uma turma de competição e sabia muito bem quando um consultor, agora é consultor, lutador, é tudo igual. Quando o lutador ia para uma luta sem estar preparado, aquele nervosismo todo é válido. Porque ele sabe que ele não está preparado, ele não correu, ele não fez a dieta como deve ser, portanto há uma grande
possibilidade dele perder, não é? Ideia errada. E acho que um consultor também é muito isso, ou ele está preparado, e é uma constante evolução também, não é? Isto não há um treino, existe muita formação por aí, mas não é uma formação em que eu fiz a formação antes de começar a trabalhar no ramo imobiliário, a formação está feita e a partir daí vou ser o melhor consultor do mundo. Não funciona Não assim. tem como, né? Sim. Até porque a gente lidar com pessoas, a gente nunca sabe o que pode vir do outro lado. Então a gente tem que estar Certo. sempre melhorando, porque a gente vai lidar com pessoas e pode vir tudo. E a formação nesse caso é realmente muito importante. Tem uma coisa que você falou, que você tinha medo de fazer perguntas, né? Ali, algumas perguntas que a gente eu também tinha esse problema. De fazer perguntas porque eu achava que ia ser muito invasiva, de fazer aquela pergunta, ok, mas qual que é o seu budget? Você quer ver um apartamento de 500 mil, mas Sim, já estou a esse é tocar o seu numa budget? parte muito pessoal da pessoa, não é? E eu tinha muito medo disso daí, mas depois depois vi a frustração, porque depois eu pensava, poxa, eu acompanho esse cliente, ele turistou comigo, no final eu nem poderia comprar um apartamento de 500 mil, mas sim de 300, e aí eu me frustrava porque eu não tinha feito as perguntas. E aí quando eu comecei a fazer pergunta, eu entendi que, na verdade, isso mostra profissionalismo. Certo. Que você está realmente interessado em entender. Porque aquela pessoa que não qualifica, até o próprio comprador, o proprietário vai entender, poxa, mas ela não fez nem pergunta, ela não sabe nem exatamente o que eu estou fazendo aqui, e ela está aqui me acompanhando, dá para ver que alguma coisa de errado tal, ela não está interessada em mim, ou não quer me escutar. E eu lembro que no começo me frustrava, depois eu pensei, não, eu preciso fazer perguntas, eu preciso qualificar, isso eu acho que não é feio, é o meu trabalho, é uma forma de eu economizar meu tempo e o tempo não só do comprador, como do proprietário, de várias pessoas, dos colegas, né? Eu já tive vezes que um colega entrou em contato comigo e falou, Mike, posso te apresentar um imóvel? Pode, meu imóvel está lá. Chega lá, é um resto de chão, a cliente chega e fala, olha, esse apartamento é lindo, mas eu não queria um resto de chão. Aí eu olho pra consultora e falhou, né? Mas tudo bem, eu falei assim, não tem problema, mas eu vou te apresentar igual, porque vai que muda, e eu tentei aqui vender um pouquinho a ideia do que poderia, porque ela não gosta do resto de chão. Mas ali foi uma má qualificação. Claro. Essa cliente não ia comprar de mim, perdeu o meu tempo, perdeu o tempo da cliente e perdeu o tempo dela. Então, assim, é muito ruim isso. E esse medo de fazer perguntas hoje em dia, essa qualificação é muito importante. Eu acho que é tudo uma gestão de expectativas. Se eu até costumo dizer, eu primeiro tenho que entender para atender. Não é? Portanto, explica ao cliente, olha, eu vou precisar fazer algumas perguntas para poder perceber melhor o que procura, o seu propósito, porque que nesta fase da vida quer comprar uma casa ou quer vender a casa, para poder ir de encontro com o seu objetivo, aquilo que quer. E se eu explico a pessoa, ok, tudo bem, faz sentido. Pronto. Então, se eu explicar e depois perguntar por mim que a pessoa, ok, e o financiamento, já foi ver ao banco? Claro que a pessoa fala, então, mas calma aí, não está preocupado com aquilo que eu quero, com o que eu quero, não está preocupado em me ouvir, já está a perguntar, eu só quero ver a casa. Pronto, então acho que se a gente, se tentarmos gerir as expectativas e explicar à pessoa porque que eu estou a fazer aquelas questões e a importância daquilo para o processo, a pessoa vai perceber numa boa. É como os médicos, não é? Exatamente. Se vais ao tem médico que diagnosticar. e dizes, olha, doutor, eu estou doente, De quê? dói-me quê? o corpo, não é? Se o médico não fizer perguntas sobre Sim, isso, sim. não é? Exatamente. Nunca vai chegar qual é Ele que não é o sabe problema. o que é de receitar. E quem nunca passou, né, do médico, toma ali esse medicamento, e eu penso, poxa, mas ela não entendeu exatamente aquilo que eu tenho, e o outro lado sempre entende. E quando essa parte que você falou que você via quando alguém não estava preparado para a luta, o comprador também sabe quando o consultor não está preparado para a visita. Quando o consultor não conhece exatamente a casa que está querendo vender, o comprador percebe. E nós mesmos percebemos, às vezes, dos colegas, ou até nós mesmos, quando tá aquela transpirando, aquela gaguejada, sabe? Isso não é errado, não é mal. Acho que todo mundo passou por isso, eu passei por isso. Sim. Mas acho que a gente precisa muito mais. Existem técnicas para se preparar antes de uma visita, antes de fazer qualquer tipo de atendimento, antes de fazer uma ligação. No começo eu também tremia a voz para fazer uma ligação fria. Depois eu pensei, não, eu preciso me preparar. Eu preciso ter o treino, porque as coisas podem correr mal, sim, mas vai estar muito mais controlado. Se correr mal, vai estar muito mais controlado, porque você entende aquilo que poderia estar correndo. Então essa preparação no esporte é muito, mas também no nosso ramo é igual. E a parte do conhecimento faz toda a diferença. Sim. Eu quando comecei no imobiliário, eu não achava tão importante eu ser uma especialista da parte toda que é processual, de leis novas que saem, de parte fiscal. Achava que não era tão importante porque tinha pessoas que me conseguiam responder. Hoje, acho que não deve ser a especialista disso, mas tem que ter bases disso. Sim. Porque, e eu passei isso na própria pele, em que o cliente começa-me a fazer perguntas e eu utilizo aquela frase que é clássica que está na formação, não sei, mas vou saber e depois digo-lhe.
e depois tu dizes isso uma vez e depois dizes, isso também não sei, mas depois eu digo. Sabe. E o cliente já está tipo, está bem, pronto. Vou esperar um que consiga te responder isso na hora. E às vezes a confiança já foi. Sim. Não é? E é difícil depois tu voltares. E estavas a dizer, a questão de sentir que não estou. É como entrar no ringue, é igual. A primeira vez tu não sabes para que é que vais, não é? A primeira ainda vá que não vá. A segunda tu já sabes o que é que pode acontecer, mas tu tens que preparar para isso. Você não pode tomar 2 golpes na mesma pessoa, sendo que você já levou o primeiro golpe, já aprendeu. Eu sempre digo, quando a pessoa me faz uma pergunta e eu não sei responder, eu não posso deixar de responder se essa pergunta voltar a acontecer com qualquer outro cliente. Aí é falha minha. A primeira vez que faz uma pergunta que eu não conheço, ok. Mas a segunda já é falha minha, porque eu não fui atrás. Então isso é muito... E às vezes o consultor deixa de... Não precisa ser especialista, mas se você sabe que essas são perguntas que toda hora os compradores, os proprietários fazem, tá ali no meio, você precisa saber, não pode ficar jogando a bola pro, vou ver com o advogado. Às vezes aquela resposta vai ser decisiva pro comprador naquele momento tomar uma decisão, né? E se você querer jogar a bola para eu vou falar com o advogado, com o solicitador, com não sei o que, você adiou uma decisão, e quando você adia uma decisão, você coloca o comprador a pensar, e aí as coisas podem correr. E o mercado é muito competitivo, não é? Portanto, não há tempo. Não há tempo. O tempo é dinheiro, não é? Portanto, se eu vou à procura das respostas quando as poderia ter entregue logo, já perdi tempo, perdi dinheiro. Exatamente. E às vezes é o suficiente para o cliente tomar ali a decisão. Não é? Ou seja, de impostos, ou seja, ali de qualquer questão fiscal ou de contabilidade ali que envolva uma pergunta que é sempre das mais-valias, daquelas coisas, pronto. Sim. Podemos também, mas isso acho que temos... Do dia, das últimas semanas, não sei o que é que se passa. Mas acho que temos de ter muito cuidado também, porque é sempre alterações e as mais-valias é um rendimento predial que vai entrar no meu IRS no próximo ano. É frente a este. Então não sei quais foram as despesas dele do IRS. Pode não ser aquele valor e ser abatido de outra coisa. Não é? E não sempre dizem, não sei qual o escalão. Não sei. Pronto, então tens um contabilista, vai lá. Então vai às finanças, pega, olha, vou vender por X e tal. Pronto. E portanto acho que... Mas é super importante que às vezes essa questão num fecho de negócio, principalmente, numa reunião tem aqui a proposta, estou na frente do proprietário a apresentar a proposta, ele me faz ali questões, dúvidas que para ele é importante. Se eu não souber responder ali na hora, e pronto, já deu time e ele já desistiu da proposta, já falou com o vizinho, já falou com o pai, não aceita isto é horrível. Pronto, então acho que é super importante, e eu acho que é muito importante já na formação das marcas, portanto das agências, eu acho o consultor passar por todas as fases. Eu acho que isso é muito, porque há muita aquela imagem de eu vou tirar o peso do consultor, da parte burocrática, e tem já para ele que são muito nesse sentido. Vou tirar o peso do consultor da parte burocrática para ele estar focado na parte comercial, em servir o cliente e entender. Ok, mas ele me faz a pergunta da parte burocrática e eu fico aflito, não sei responder. Tanto acho que ele não tem só que fazer aquilo ou estar ali a fazer tudo. Acho que quando começamos a crescer e começar com uma certa faturação, ou eu tenho o apoio da minha agência, ou então eu vou criar uma equipa. Eu vou ter ali uma back-office, uma gestora processual para a minha equipa, para eu poder estar focado naquilo. Claro que o foco tem que ser sempre aquilo e angariar, portanto, novos clientes e tudo mais. Mas eu acho que é super importante passarmos por todas essas etapas para eu numa reunião, um CMI, ok, eu vou pôr, como eu ponho, como é que eu faço isso, no CPCV. Não faças isso depois para sempre. Claro. Mas acho que essa também é a parte gira do imobiliário, foi também uma das coisas que eu mais gostei, é o facto de não ser sempre a mesma coisa e há a oportunidade de tu aprenderes o que tu quiseres. Eu sempre estudei muito. E uma coisa que me sempre buscou ali um bocadinho de curiosidade no imobiliário é, de repente, tu já estás a tratar da parte fiscal. Depois, de repente, já é a parte jurídica e, de repente, já é a parte logística e depois já é a parte psicológica, etc. Essa é mais complexa, não é? E de recursos humanos. Portanto, acho que as pessoas também conseguirem olhar um bocadinho para isto como uma evolução e qual é que é o propósito daquilo que estás a fazer, não é? Os consultores não vendem só casas e se olharem para a função dessa forma, nunca vou conseguir evoluir. Sim. Não é um trabalho, pelo menos na minha ótica, e eu como comecei como consultora tive muito esta visão de tenho que tentar sempre dar um passo um bocadinho à frente. Quando me aparecerem as oportunidades, elas aparecem, só que nem toda a gente agarra nelas. Nós até no outro dia, agora Golden Visa já não é bem um tema, não é? Mas há 2 anos atrás falamos muito nisso na agência, que é... há muitos consultores, como não têm essa formação,
metem logo de parte. Se lhes aparecer um cliente do estilo, eu já não vou tratar porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas também não procuram ter. Não é? Muitas vezes colocamos o peso nas costas do outro, não é? Mas a verdade é que muitos não procuram ter essa formação. E o conhecimento não tem como tirar. A partir do momento que você aprende uma coisinha, eu digo, eu não sei sobre contabilidade, eu não sei falar sobre sobre a parte fiscal. Pô, abre um vídeo no YouTube de 1 horinha, faz ali meia horinha. Pode ser que é complexo, mas nessa meia hora você vai aprender muita coisa. E ninguém mais te tira isso. E eu tenho certeza que em algum momento, essa meia horinha que você aprendeu sobre algum determinado assunto, alguém uma hora vai perguntar. Parece que é mesmo... Tem coisas que às vezes eu fiz alguma formação ontem e hoje alguém pergunta exatamente a formação que eu fiz. Eu digo, caraca, eu tô fresquinho, eu posso responder isso aí. Aí você fica feliz. Opa, isso eu sei porque eu aprendi ontem ainda tá aqui. E o conhecimento é uma coisa que realmente não tem como tirar. E o consultor imobiliário, como a gente trata de pessoas, é isso que você falou, precisa sempre dar um passo à frente, evoluindo, precisa estar sempre aprendendo. Primeiro que o mundo é dinâmico, o mundo há 100 anos atrás o mundo evoluía muito mais devagar. Hoje em dia, a gente estava falando um ano no episódio anterior, mas a cada 6 meses agora a gente já mudou completamente. Às vezes até um mês aparece uma ferramenta nova que o ChatGPT. Estamos a falar sobre isso. Do dia para noite, todo mundo falava inteligência artificial, a gente falava inteligência artificial, a gente nem sabia exatamente o que era isso. De repente veio o ChatGPT e revolucionou todo um mercado, inclusive o nosso. Então assim, você vai... E aí a pessoa fala, eu não sei mexer no ChatGPT. Aprende rapidamente, você domina. Né? Acho que a pessoa precisa se preocupar em não aprender, porque vai vir pessoas que vão aprender, ela vai ficar de escanteio. Né? Tem pessoas aí que estão fissuradas em aprender, estão em busca de conhecimento. E essas pessoas, o comprador, o proprietário, o seu cliente, ele vai perceber quem que é essa pessoa e quem que é essa pessoa. E a gente sempre vai escolher quem está muito mais preparado. E muitas vezes temos na nossa frente um cliente que é um engenheiro civil, porque dependendo às vezes do valor do imóvel e do tipo de cliente, são tramados. Ou advogados também, ou contabilistas também, mas advogados são sempre mais complicados e depois fazem muitas questões para poder mesmo pôr em prova, para testar, mas se eu souber responder, se ele perceber que pode contar comigo, e ele tem ali algo que eu não sei, que pode-me ser muito válido, eu vou trabalhar com ele. Portanto, por isso é super importante, não temos de saber tudo ali na ponta da língua, mas é super importante termos uma base, uma noção de tudo que envolve o imobiliário, não é? E portanto, é de facto super importante estarmos preparados para ver quem que está na nossa frente, não é? Senão a gente vai levar uma porrada de que é lado. Não, se você não estiver preparado, você vai levar. E estar sempre a levar E a hora que você acordar, você nem sabe de onde veio, né? Mas o ramo imobiliário é isso. Às vezes, no início mesmo, a gente leva muita porrada. A gente leva muita porrada. Faz parte. Tem que ser. Mas isso a gente vai criando calma. A gente vai criando aqui formas de se defender, formas de desviar. Então, mas isso é treino. Todos os dias treino. Não tem como a pessoa falar que eu vou fazer formação uma vez por mês. Não, é treino diário. É disciplina, né? A gente falou no episódio anterior com o Daniel, fala muito sobre disciplina, como todos os outros nossos convidados falam muito sobre disciplina. E talvez acho que você tem que uma disciplina, porque já é algo do esporte para pessoas de competição. A disciplina, acho que é a base para você ser um bom competidor. Caso contrário, não dá certo. A gente vê muitos jogadores de futebol, coisa assim, que não tem disciplina, pode ter talento. A disciplina lá... Disciplina e consistência, né? E às vezes já é cansativo tu fazeres sempre a mesma coisa, não é? O compromisso... É cansativo. E eu treinei muitos anos e competi durante muitos anos e era sempre aquela atleta da equipa que tinha um combate no verão, portanto ficava sempre lixada, não podia ir à praia, ficava limitada a uma data de coisas, ou tinha um combate no início do ano, portanto tudo que era festividades de Natal e passagem de ano era sempre uma desgraça. Então... aqui a disciplina e a força de vontade faz muita diferença, não é? E nós... era uma pergunta que aparecia muito no treino, o que é que conta mais, não é? É a parte da motivação ou a parte da disciplina? É a parte de um atleta ser brilhante, não é? E apanhamos muito disso. Alguém que começa a treinar e estás tipo... isto vai ser ganho campeão, mas depois o campeão não vem treinar, não é? Depois o campeão tem que fazer a dieta e já não faz. Depois o campeão tem que aparecer no treino, mas apanhou uma bodeira no dia anterior e já não aparece. Portanto, não há o comprometimento. Se não tens compromisso, e eu passei muito por isso, que dói, não é?
e eu estudava ao mesmo tempo. Chega uma altura em que eu às vezes nem sei bem explicar o que é que existia no interior, era simplesmente fazer. É dar sempre... O hábito já está no piloto automático ali. É dar foco, sempre né? um passo e tentar ter você... qual é o foco, qual é que é o propósito. Eu quando comecei como consultora tinha um propósito assim muito vincado. Eu queria passar tempo com o meu filho quando ele nascesse. Mas pronto, vocês como consultores imobiliários sabem muito bem como é que isso funciona, não é? Então tive ali algum tempinho de descanso, mas não foi muito. E o trabalho que tinha feito antes, quer dizer que também foi trabalho bem feito, não é? Tinha semeado, então estava com muitos contactos, estava com muitos clientes, então tive que acompanhar, ele andava no canguru, dava de mamar, andava em visitas, portanto, foi um período complexo, mas acho que foi giro e há nestas dificuldades que a gente vai buscando as nossas conquistas, né? E às vezes acho que temos que dizer um parabéns a nós próprios, né? Sim, porque sim. Às vezes não recebemos dos outros e eu sou sempre muito poker face. A malta até nos combates diziam sempre, pá, a tua cara, tu ganhas ou perdes, é sempre igual. Mas pronto, há muito no interior, né? Há muito... Da tarde vai eu consegui, né? Porque no final a gente não precisa de uma aprovação de ninguém, tem que saber que nós estamos bem com nós mesmos, né? Não precisa, porque infelizmente nesse mundo não é toda hora que você vai receber aplausos, não é toda hora que você vai receber elogios. É bom receber elogios, é ótimo, isso aí dá um gás na gente, mas o mundo infelizmente não é de elogios, né? As pessoas ainda elas têm um pouco de medo de elogiar, têm um pouco de apreensão em falar que um serviço é bom. Eu até estava falando com um amigo meu que, como eu sou vendedor, eu fico muito vendo a forma como os outros vendedores e outros, enfim, eu vou comprar um calçado e se eu vejo um vendedor que é muito bom, eu sempre tendo a elogiar. Porque é uma coisa, como eu vejo ele em mim, eu penso, poxa, eu também gosto de entregar o máximo e eu também gostaria também que as pessoas me elogiassem, ou pelo menos me dissessem, você está no bom caminho, você está fazendo... Então, isso falta muito das pessoas, mas a gente não pode ficar esperando por isso. Então, isso que você faz, eu acho que... Eu reclamo muito, mas também elogio muito. Acho que a gente precisa, né? Sim. A gente precisa, no momento certo, quando alguém faz algo bom, a gente precisa começar a elogiar, pelo menos agradecer, e eu acho que isso faz com que o mundo todo seja um pouquinho mais leve, né? Eu acho que E de celebrar os pequenos passos, né? Nós celebramos muito. Isso gostamos de celebrar muito. As pequenas conquistas, né? Uma questão aqui, nessa fase inicial, enquanto consultora imobiliária, estiveste muito focada nos compradores. Mas se calhar percebeste logo que isso não seria muito sustentável para a tua carreira enquanto consultora imobiliária, não é? E não terias muita previsibilidade, não é? do teu negócio. Porque justamente por aquilo que falamos, depois o consultor estava comigo e estava com outro e depois fechava o outro, chegava, olha, ou é comigo ou não é, e pronto. Certamente passaste por esta fase e percebeste isto e mudaste ali esta fase, começaste a focar mais nos proprietários para poder ter ali mais previsibilidade, até às vezes trava a língua um bocadinho, do teu negócio. Foi feita esta mudança? Olha, como consultora fiz uma coisa boa que não tinha feito no meu projeto do licor, que foi exatamente essa análise, logo numa fase inicial. E eu até costumo dizer que tive sorte no início porque fiz logo um negócio no primeiro mês com um cliente de escala. Por isso, quando me dizem que as escalas não funcionam, eu digo que não é a escala que não funciona, és tu que não vais à procura do cliente que aparece. Não é? É você que não está lá. Não está lá. Quantas vezes passa um cliente ali na porta? Eu também, o meu primeiro negócio... Com a malta está ali um cliente, não é? Se ele está a olhar... É assim, eu não passo por uma montra de pneus a olhar se não tem interesse, não é? Exatamente. Claro, não param, paro lá... Não param, olha aqui. Não tem interesse ou o imobiliário está presente na vida dele, ou está a pensar em vender para comprar e quer saber ali quanto é que custa um apartamento naquela zona que ele tem a casa dele, ou então quer comprar ali naquela zona, ou a filha, ou um primo, não sei o que, e está a ver, olha, isso pode ser bom. Então está ali presente, senão não ia despertar o interesse. E eu, por acaso, o meu primeiro negócio também foi de escala, na KW, e portanto estava e, portanto, caiu o meu freio, vou ter que agarrar isto de qualquer forma, e foi uma compradora. Mas acho que a diferença está muito aí, não é? No primeiro, na oportunidade que tu tens e a forma como tu agarras. Eu já não deslarguei, e envolvi toda a gente. Acho que às vezes os consultores, e eu isto falo por experiência própria porque ouço muitos, têm muita coisa de porque ninguém me acompanhou, ninguém me ajudou, Eu como consultora chateava toda a gente. Era uma chata da loja, procurava saber
como é que os outros colegas faziam, se eu precisava de ajuda eu pegava na mão e agora só deslar quando me ajudares a fazer isto. Portanto, acho que o facto de tu ires também em busca de respostas e de pessoas, não é? Não podemos estar sempre à espera. Eu nunca tive uma vida facilitada nesse sentido. Então, se eu ficasse à espera, olha, pá, apareceu-me aqui um comprador, deixa lá ver se vem aqui um diretor comercial ajudar-me a acompanhar, não é? Não, eu vou envolver quem eu preciso. Claro. E vamos a isso, e agarrar como deve ser. Exatamente. E siga lá, não é? E pronto, aquilo que estavas a perguntar. Tive este balão de oxigênio inicial. Sim. E pá, lembro-me de fazer esta conta de, ok, então com quantos clientes é que eu já andei, quanto é que eu já gastei, o que é que isto me traz, não é? Para fim do dia tinha que fazer muito mais e não sei se tinha sustento para me aguentar, não é? Então o que é que me pode trazer mais compradores, angariações? Claro. É? E foi nessa altura que eu fiz aqui a análise, ok, como é que eu posso procurar clientes, como é que eu posso procurar referências, que tipo de prospeção eu posso fazer, de que forma é que eu me posso apresentar o meu círculo de influência, não é? Eu vendi quase sempre, são poucas as casas que eu não vendi onde vivi. Isto era uma coisa que eu também passo sempre aos consultores. Se vocês não conhecem, eu não sou grande defensora de zonas. Eu acho que tu tens tens que ter zonas que tu, sim, és especialista. Eu acho que sim. Ou pelo menos tu consigas fazer um trabalho consistente de as pessoas, quando se lembrarem de ti, quando se lembrarem de vender ou comprar, whatever, vão se lembrar de ti. Mas fora isso, não perder oportunidades, porque às vezes eu ouço consultores dizerem porque isto não é a minha zona. Opa, amigo, pois, mas é negócio, não é? Hoje em dia está tudo documentado na internet. Hoje em dia as pessoas mas você tem que conhecer toda a zona. Eu te digo, eu não conhecia Setúbal quando um investidor me falou, Michael, eu vou comprar um imóvel lá, você vai ter que vender lá. Eu, em meia hora de pesquisa no YouTube, no Google Maps, conversando com colegas de lá, o mundo está aberto hoje em dia, as informações são muito fáceis. E outra, existem colegas. Eu ligava meus colegas, eu tenho até hoje colegas meus setor que eu falo, vai entrar um imóvel, o que você acha? Que preço que você acha que eu deveria colocar? Isso é parceria, e eu nunca vi ninguém fechar a porta para mim. Está ir em busca, né? Ir em busca, você não acha que as pessoas vão vir até ti, porque cada um tá no seu caminho, tá na sua forma de trabalhar. Então, eu acho que o que você precisa é ter essa automotivação de ir atrás. O resto acontece. Se é na tua zona de atuação. Para mim, a zona de atuação é onde você. Eu acho, tá? Essa é a opinião minha. É onde você vive, onde você mora. Sim. Lá é a melhor zona de posicionamento. Sim. Lá, se você não é conhecido, isso aconteceu comigo. Mesmo. Quando eu comecei no ramo, eu fiz amizade com um vizinho meu que tinha uma mansão. Ele até me convidou para entrar dentro da casa dele, tinha um livro, aí eu, caraca e tal. E eu nunca falei para ele que era consultor imobiliário. Pois. Sei lá, um ano depois, eu descubro que ele vendeu a casa dele por 2 milhões e pouco. E foi com uma pessoa que nem era uma pessoa que nem era dali. Doeu, né? Não, doeu até hoje. Eu falo pra Jéssica, eu passo na frente assim, nossa, Jéssica, 2 milhões e meio. Não, sabe, porque eu fiz uma amizade tão boa com ele, e eu esqueci de me posicionar. E eu não sei se eu tinha vergonha de ficar toda hora, olha, sou consultor imobiliário, sabe? Então, é claro que hoje em dia meu mindset... Mas também tem muito isso. De ter vergonha, né? De ficar toda hora. Mas eu acho que não. Acho que aonde você vive, pelo menos os teus vizinhos ali no mercadinho, que você precisam saber. Precisam, né? Porque você tá todos os dias ali. Eu acho que eu não entendo muito quando a pessoa fala que a zona de posicionamento dela, tipo, é lá não sei onde que ela não vive. Eu acho muito difícil. É difícil. Pode acontecer. Mas é difícil ter um trabalho de consistência. Todos os dias no café, estás ali, não consomes ali no comércio local, não dás um bom dia, boa tarde, os vizinhos não te veem sempre ali. Portanto, é mais difícil. E isso também passa-se um bocadinho, que já aconteceu comigo, se calhar aconteceu com todos, com familiares, não é? Com amigos próximos. E eu às vezes eu falo, aquele gajo vendeu a casa, ele não sabe que eu sou consultor, já falei com ele várias vezes, o que é que se passa? Ele não sabe. E no final não sabia. Não, às vezes não sabia, ou então sabe, mas família e amigos é tramado. Sempre que eu estou com eles, por acaso não tocam nesse assunto, eu não falo, e não me vem como um especialista na área imobiliária, como uma pessoa qual pode pedir ajuda, e sim como familiar, como primo, como amigo. Como não é preciso irmos muito longe, porque ainda bem que ela não vai ouvir isto, porque ela não ouve podcast, mas a minha mãe não comprou a casa comigo. Pai, mas ela andou comigo em visitas. E o Diogo o meu filho era pequenino, andava tipo no canguru a carregá-lo. Fizemos não sei quantas visitas. É um dia que ela me liga: olha filha, vou comprar aqui um apartamento que apareceu, vamos assinar o... Como assim?
Porque estávamos aqui a ver o portal e vimos, então ligamos logo. E, pá, eu não acredito nisto. Acontece muito. É complexo. E a educação também, porque eu já tive pessoas também de acontecer isso e eu falei, então, mas porquê que não falaste comigo? Mas a casa não era tua, não era uma outra imobiliária. Eu falei, não, mas eu posso acompanhá-lo enquanto comprador e ajudá-lo em todo o processo e depois a comissão vai ser partilhada comigo. Eu não sabia. Mas isso... Acontece muito isso. Forma de se é uma forma de nós explicarmos e educarmos, que as pessoas não têm a obrigação de saber. Mas no geral as pessoas não sabem. Né? Mesmo esta questão de partilhas e a forma como se atua no mercado, o cliente final não sabe. Não sabe. Mas tem que ser educado nesse sentido. Sim, exatamente. Tem que ser informado, pelo menos. Sim, bem informado. Eu recebi um cliente comprador também que ele foi visitar um imóvel meu. E eu falei, mas se você quiser eu posso te apresentar outro. Você tem outros na carteira? Eu falei, não, nessa zona esse aqui é o meu único. Ele, mas então. Eu falei, não, mas eu posso falar com colegas e fazer todo o acompanhamento. E aí eu entendi que ele ficou um pouco confuso porque ele não sabia essa dinâmica, ele não sabia como é que funcionava. Ele achava que cada imóvel tinha um só representante. Então, depois que eu mostrei para eles, ele falou, claro, eu gostaria que acompanhasse, porque ali a gente já tinha criado uma conexão. Claro. Por que ele iria procurar outra pessoa se nós já tínhamos criado uma conexão, se eu já tinha feito ali um bom trabalho? Então, às vezes falta essa forma. E a pessoa, às vezes o consultor fica tão focado em querer vender aquele imóvel, e às vezes a pessoa não vai comprar. Eu, quando vejo que o cliente não vai comprar, eu tento criar conexão dele. Quando eu vejo que ele, sabe o rosto assim, já vê ali meio virado. Não, eu já penso, não, ele não vai comprar, já não gostou, já colocou muitos pontos negativos. Agora, o meu objetivo é outro, não é mais vender essa casa, é conquistar o cliente. Claro. É fato. E realmente, quem tem... Sim. Quando você mudou seu foco, sua estratégia, que pensei, como é que eu vou conseguir mais cliente comprador? Tendo a propriedade, é fato. Porque quando você tem uma angariação, aparece 15 compradores, e cada comprador é uma oportunidade. Eles podem não comprar agora, podem não comprar esse ano, mas são 15 oportunidades. E você fala muito do follow-up, né? Vai fazendo follow-up, e esses 15, se você um por mês comprar um imóvel, são 15 meses de imóveis vendidos. Isto é uma árvore, não é? Portanto, eu tenho aquele imóvel, trouxe-me 15 compradores. Se calhar um daqueles 15 também estão no processo de troca de casa, precisam vender a deles para comprar outro. Olha, mais uma angariação. Se calhar aquele ali, portanto, tem outro também nesta situação, não é? E eu consigo ir angariando, ou tem outro que tem um primo que quer vender porque criei a relação, sentiu confiança, sentiu ali um acolhimento, uma proximidade, pronto. E há muitos consultores, pronto, não é questão de estar certo ou errado, portanto é a forma de cada um trabalhar, que ignoram o comprador. E vejo muitos compradores, já apanhei alguns compradores, já apanhei alguns compradores de falarem comigo, mas não quero, depois todos dizem, eu vou apresentar isto aqui, depois não me ligam mais, não querem saber, e é verdade. E eu, a partir disso, eu trabalho com a minha esposa, como tu também trabalhas com a Jéssica, e a Marta trabalha só com compradores. Não é? Então eu comecei a perceber, então calma aí, há aqui uma janela de oportunidade no mercado e há muitas pessoas que não trabalham, então se ela estiver focada nisso, eu no outro, e dou apoio a ela me dá apoio também, mas se começarmos a focar neste cliente, ela vai se sentir tão acolhida, e hoje ele é um comprador, ele amanhã é um vendedor, e ele também conhece outras pessoas, e portanto, e normalmente o comprador fica muito carente de um apoio de um consultor, então ele, pronto, eu digo, por norma, não é? E tem muitas dúvidas, tem muitas questões e receios, pronto, e pelo fato das pessoas não trabalharem, acabam às vezes por não, eu não quero, eu vou sozinho, eu vou à procura e pronto, não preciso. E o que eu faço sempre, que raramente as pessoas fazem, eu faço uma reunião também com o comprador e tenho uma apresentação de serviços para o comprador. As pessoas não têm. Então eu falo, você não vai visitar, não vamos, olha, ok, vamos marcar já outra, eu não vou lhe enviar links, nem vou visitar nada, primeiro vai ser uma reunião. Não precisa ser presencial, vamos fazer uma reunião virtual, no qual explico tudo, tem ali o todo bem definido, o que é que tem que fazer, o porquê é que tem que fazer, qual é o que é que eu acompanho, o crédito, isto, portanto vou analisar toda a documentação por si, junto com a nossa advogado que vai protegê-lo nesse sentido, o CPCV vai estar a protegê-lo porque eu vou trabalhar para si, eu não vou estar a trabalhar para si e para o proprietário. Quando o comprador entende isso, e as pessoas passam e falam assim, não, realmente aqui eu tenho valor, ainda por cima não pago. É vantajoso, não é? Muito. Então, calma aí, não pago ainda por cima, então eu falo, o único eu cobro uma comissão, cobro, compromisso. Se a partir do momento que eu perceber que você está a ver conta, acabou. E o dinheiro está do lado do comprador, né? Não está do lado do vendedor. A gente sempre tem essa, quem paga minha comissão é o proprietário, é o quê? Mas sai do bolso do comprador. Então o dinheiro está do lado do comprador. E estamos a entrar no mercado que está cada vez a haver menos compradores no mercado, porque o acesso ao dinheiro está mais difícil, e mesmo os investidores
estão a analisar muito bem onde vão aplicar, aportar o dinheiro deles. Não é? Então, com menos compradores no mercado, as pessoas, eu não quero saber. Depois, eu só estava focado, eu só estava focado no proprietário, angariar, mas enquanto tem muito mais compradores do que oferta, está tudo bem. Se eu começar a equilibrar esta balança, calma, eu vou ter que começar a olhar por os compradores. E aqueles consultores que trabalham os compradores não ignoram, vão virar uma referência no mercado. Então, quando eu quiser comprar, e se calhar vou pedir ajuda no mar. Que ali é o mar azul, né? Os compradores Exatamente. é o mar. Quando às vezes quando você oferece teu serviço para um comprador, você percebe que praticamente ninguém acompanha essa pessoa, e os poucos que acompanham, eles deixam de acompanhar na segunda ou terceiro link que você envia. É porque não qualificou, daí realmente enviam links errados e deixa de responder. Então, e o comprador, a gente viramos comprador, a Jéssica, então a gente está comprando um imóvel no Brasil, e a gente vê o quanto é importante ter uma consultora lá de qualidade. Ela faz tudo. Mesmo, faz muita é 90% do caminho andado. Do nosso lado é só escolher e ter o dinheiro. E do lado dela ela faz tudo. Está muito à frente, os consultores trabalham muito bem. Já estive lá também, até em Balneário de Camboriú, e portanto tive uma experiência com um consultor lá que eu falei, este consultor, ele, enquanto colega, ele me apanhou, olha, vamos ver aqui as três principais construtoras que existem na cidade, vamos ver um empreendimento de cada um, para tu perceberes, e ele falava desde a rua, olha, aqui a frente de mar vale mais um metro quadrado, aqui, bebê, os andares, ele sabia tudo, e ele entrava na construtora, e lá também tem um pouco isso, as construtoras valorizam imenso o papel do consultor imobiliário. E valorizam e pagam, e quando entra, fala assim, olha, seja muito bem-vindo, é recebido com café, com isto, com tudo. O que aqui começa a mudar, mas o investidor, vou ter que pagar uma comissão, vai tirar do meu bolso, e não vê o papel do consultor imobiliário como extrema importância. Nacional não, mas internacional temos muito investidor que paga serviço de consultoria e de acompanhamento. Tem. Nacional acho que ainda não tem muito mas esse... é uma tendência que pode começar a ver, e eu posso cobrar... Posso cobrar facilmente. Porque o mercado foi profissionalizado, né? Se a gente olhar para o mercado imobiliário, e eu estou aqui recente, mas quando a gente começa a aprender um pouco sobre o mercado imobiliário, a gente precisa saber aquilo que foi feito no passado, né? Até porque respinga na gente aquilo que foi feito lá. Então, a gente sabe que o profissional, o consultor imobiliário visto de forma profissional está sendo agora, nos últimos anos. Até então era uma mera pessoa vendedora que ficava lá, né, tentando bater as portas. As pessoas não valorizavam, as pessoas não olhavam. Você fala muito isso, as pessoas olhavam como a pessoa olha o médico, como olha o advogado com respeito. O consultor imobiliário era quase que estava ali na margem. Um vendedor. E essas coisas estão mudando. Né? Sim. Essas coisas estão mudando porque também está vindo players, as pessoas estão vindo muito mais preparadas. E aí sim, o mercado do ramo imobiliário ele vai ser feito no futuro de especialistas. Essas pessoas, como você falou, que não quero aprender muito ali, não, para mim eu vou passar. Essas pessoas, infelizmente, vão ser jogadas de escanteio. Porque tem pessoas que primeiro, que é só o plano A, a gente está aqui para ser consultor imobiliário, para ficar mesmo no ramo, a gente vai aprender e entregar o melhor, e os proprietários, os compradores, os clientes, eles valorizam isso. Tem pessoas, eu mesmo não, quando eu sei que eu posso fazer algo sozinho, mas eu posso também ter o acompanhamento de um profissional, eu prefiro ter um acompanhamento de um profissional. Eu prefiro, porque se é algo que eu não domino, e a maioria das pessoas não domina uma compra de casa e uma venda. O próprio proprietário, mesmo que ele tenha o produto, esses dias eu perguntei para o proprietário, você sabe tudo que precisa para você vender a sua casa? Ele, sim, eu tenho aqui a documentação. Não, é além disso, é de preferência, tem muitas outras coisas que tem que ser, né? E outra, qualificar cliente, perceber se às vezes, né? Não, isso aí já não é. Pois, né? Quando você chegar aqui com uma proposta, você sabe como você vai tentar levantar essa proposta, você conhece algumas técnicas, você sabe como é que está o mercado. Não. Então aí você consegue perceber que do outro lado eles não estão, eles na verdade nem querem estar preparados para venda e para compra, porque eles, né, nós estamos aqui para isso. E eu acho que é assim que a gente tem que se vender. Não precisa ficar perdendo tempo. As pessoas valorizam muito tempo. Está, quando o cliente consegue perceber isso, não é? Que há a confiança do outro lado e que há conhecimento do outro lado, aceita que não precisa de estar a se desgastar com isso. Exato. Se bem que também há clientes que querem fazer tudo e querem estar mega envolvidos no processo, mas isso também... Mas também às vezes é uma vez só, porque depois ele pensa, não vale a pena muito. Se não é o negócio dele, não vale a pena, porque é muito tempo perdido. É muito.
Mas eu acho que isso é uma falha do nosso lado, que nós não ensinamos ou não educamos ou não mostramos exatamente, porque não é do lado deles, não são obrigados a saber até onde a gente vai. É nós que somos obrigados a falar, sentar como o Márcio faz, olha, meu serviço é isso. Para você aqui, até a maioria não tem custo nenhum. Eu acompanho o cliente comprador e falo, não tem custo nenhum. Que eu ganho na venda, não ganho na compra, entre aspas, né? Então esse serviço todo vai ser de graça para você. E aí ele vê valor e pensa, poxa, além de ser de graça, vou ter o acompanhamento de um especialista para deixar o negócio seguro, querendo ou não, comprar um imóvel, vender um imóvel, não é vender um carro, ou sei lá, um sapato, assim. Isso é uma coisa. Mas é difícil fidelizar o comprador. Mas há muita, eu percebi, ter trabalhado com os compradores e a Marta também, portanto, nesses últimos tempos, e temos feito negócios com compradores, eles queixam-se muito da falta de acompanhamento. Sim. Eu falo uma vez, olha, enviei aqueles 3 imóveis, gostou, não gostou, quer visitar um, visitamos, gostou, não sei o que, ok. Depois já tenho, fogo, mas olha, já tinha aquela reunião, tinha aquilo, e esqueço completamente. Portanto, se eu tiver uma comunicação, e o comprador tem que ser muito rápido. Eu tenho que saber o que é que está no mercado e tenho que ver antes dele ver. Portanto, eu já tenho que saber. Já a outra parte organizacional, não é? De procurar as ferramentas que consigam ajudar a automatizar a coisa, porque chega uma altura que a cabeça não dá, não é? Não dá, exatamente. E acho que ser um consultor imobiliário é uma profissão muito dura. E eu tenho consultores que trabalham maioritariamente de compradores. Sim. E ouvi N vezes de este cliente está 100% fidelizado a mim e depois acabar por ver a consultora a chorar porque afinal comprou com outro. Não é? E é difícil porque depois tem que conseguir sair desta desilusão, não é? Sim, e a desilusão é quase como um desgosto amoroso, não é? É difícil sair de um comprador que foi com outro, não é? Sim. E aparentemente depois tem que estar sempre bem, tem que estar sempre disponíveis, não é? Acho que o consultor é das profissões que acaba por estar disponível a férias, é fim de semana, não tem horários. Às 10 Quem aqui nunca recebeu uma chamada idealista às 4 da manhã? Olha, eu recebi uma chamada. Isso eu tenho que desligar o som, senão. Eu recebi uma chamada uma vez, não foi às 10, foi às, sei lá, 11 ou 11h30 da noite. Eu estava com a Marta, com a minha esposa, nas urgências. Ela estava grávida, a nossa primeira filha, da Marta, e ela estava nas urgências. E, portanto, mas só que na altura nas urgências não se pode entrar, portanto entra só a mãe e eu fico lá, porque estava até ali contrações repetidas, sequências, e depois ela estava nas urgências e tocou a chamada às 11h30 da noite. E ela tendo filho e você vendendo imóvel. Não, eu atendi ali, estou assim, não sei o que, boa noite. Porque eu vi, não sei o que, eu falei assim, eu estou nas urgências com a minha esposa, são 11h30 da noite. Desculpa, não vi, pelo amor de Deus. Peço-me desculpa. Não. Falei, mas não há problema. Ok, só estou a dizer que pode ser que eu tenha que desligar em algum momento, mas não há problema, já que eu atendi, vamos falar, não é? E tal, e estive a falar. E o cliente falou assim, fogo, ele me atendeu com a esposa nas urgências. Sim. E a 11h30 da noite. Mas nem sempre há disponibilidade emocional para isso também. Exatamente. Aliás, uma pessoa acha que consegue sempre tudo, não é? E consegue atender a qualquer hora, está sempre bem emocionalmente, mas depois quando te ataca também, às vezes ataca forte, não é? Quando o Diogo nasceu, aliás, eu trabalhei até ao último dia de gravidez, e comecei a atender chamadas ainda no hospital. Porque achava que era quase uma super mulher, não é? Porque não, então ele está a dormir, fantástico, estou super bem. E depois tive o azar ou a sorte de ter uma cliente que me ligou por causa de um apartamento e começou a reclamar comigo porque eu estava a enganá-la porque a área da sala não estava certa. Foi uma coisa assim do género. Eu ceguei completamente. Fui super mal educada com a senhora e disse mesmo, olha, eu acabei de ter, eu gritei com ela, foi completamente assim, um fora de série. E eu lembro-me de desligar a chamada e pensei, ok, se calhar preciso desligar o telefone por uns tempos. E isso, pronto, agora estou aqui a contar um episódio assim mais extremo, não é? Mas isso também é uma coisa que eu vejo acontecer muito com os consultores, principalmente aqueles que têm mais negócio, e quando começam a entrar numa fase em que tu tens muitos clientes, não é? Já tenho alguém com quem estou a trabalhar, principalmente quem tem equipas, é desafiante, e eu trabalho com muitas equipas, é desafiante.
Quando tu começas, a parte de gestão de pessoas é difícil, a parte de gestão de processos é difícil, juntar os dois pior ainda, não é? É assim um coquetel perfeito. Mas a verdade é que é difícil depois parar, não é? E eu vejo muitos consultores que estão naquela de agora não posso, não sei o quê, agora quantos e-mails eu tenho para responder, eu ir de férias, assim, eu também estou a falar contra mim, né? Mas pronto, eu ir de férias é impensável e tenho clientes para responder. Agora, muitas vezes, e isso é um trabalho que eu tento fazer para mim própria, porque acabo por fazer gestão de muita coisa, é prioridades. Exatamente, não é? Tem que ser. E uma coisa que eu digo sempre, não só aos consultores mesmo, pronto, alguns amigos meus que vejo nesta correria de ratos, como diz o meu treinador, e até foi ele que me ensinou isto, que é, tu chegas ao final do dia e tenta quantificar e qualificar o que é que tu fizeste. E eu cheguei a fazer esse trabalho, em que fico ainda mais frustrada porque chego à conclusão que não fez nada de importante. Em que tive numa de, esta tarefa não me apetece fazer, vou passá-la para urgentes da amanhã. Então, tu começas a ter já várias listas, né? São os pendentes, depois são os pendentes eventualmente a de chegar, depois são os urgentes, depois urgentes, mas não tão urgentes. Então começas já a definir ali categorias, mas a parte mental é difícil, é uma profissão exigente, mas é importante conseguir fazer assim um equilíbrio. Porque se você se mostrar disponível 24 horas, as pessoas vão estar ali te consumindo 24 horas. 24 horas. E o consultor trabalha quando os outros não estão a trabalhar, não é? Portanto, só daí tu estás com um período de trabalho, seria um horário muito louco, não é? Pois é. Exatamente. Sim, porque a maioria dos compradores, proprietários, eles no momento que estão trabalhando, eles não contactam a gente, não estão. Mas aí eles saírem no trabalho deles, aí já começa as ligações, aí vai até de noite às vezes. Então, se você deixar aberto essa disponibilidade, claro que tem que pesar aqui em que momento que você está, né? Tem vezes que você tem que focar total e pensar, ok, preciso fazer acontecer. No outro episódio, o Daniel falou que ele entrou num foco, ok, agora preciso fazer, porque eu não tenho como mais dar ré. Aí você vai entrar numa fase que é mesmo isso, tá atendendo chamadas à meia-noite, mas depois, como você falou, existe um momento que você precisa parar, respirar e pensar, ok, agora já não... Acho que nós batemos muito, pelo menos eu pessoalmente senti muito isso no primeiro confinamento, em que foi tudo assim muito estranho, não é? Em que tu tens de repente consultores que estão, espetacular, vou estar de férias, não preciso de fazer nada, está tudo fechado, não posso ir de visitas, pelo menos uma semaninha estou descansado, estou no paraíso, não é? E de repente depois começa a bater no sentido de não há contactos. Aliás, para mim foi assim o primeiro choque. Eu liguei para o Imóvel Virtual, para o Idealista, porque achava que o nosso CRM estava com algum problema, que não estava a fazer conexão porque não estávamos a receber contactos. E como foi dito, já perdi a conta de quantas chamadas dessas eu recebi hoje, portanto não há contactos. E depois tu passas para uma fase em que os consultores já entram em desespero, porque têm contas para pagar, porque o que é que eu vou fazer, não é? Então acabamos por assumir um papel muito mais de assegurar as pessoas que tínhamos, não é? E foi muito desgastante. Foi abrir os olhos, depois com uma criança, não é? Abrir os olhos, abrir o computador, é as formações, é Zoom, é atividades, é inventar coisas, é digitalizar processos, fecha o computador, vai dormir e depois repete, sem saber bem quando é que iríamos retomar, não é? Mas acho que foi bom este processo, não é? E é nas dificuldades que a gente se aprende nos tiram da zona de conforto, e eu aí tenho que pensar fora da caixa, o que é que eu posso fazer. E depois começamos a perceber que era aquilo, já quando é que a gente sai, que vou ter que me aguentar a isto, vai ser normal, vai ser o meu estilo de vida agora, então o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que fazer para me adaptar e tal. Mas lá está, quando o processo é duro, não é? E muitas vezes é perceber como é que eu posso fazer este processo duro da melhor forma possível. Nós mesmo em competição, nós tínhamos sempre semanas específicas para treino, não é? Se eu for treinar à estúpida, à louca, não faz... Vou-me matar. Passado 2 semanas eu estou doente, eu estou de cama porque estou com febre e o sistema imunitário está a bater não é? Portanto, se eu tenho um treino duro para fazer, vou aceitar que tenho que fazê-lo durante aquele tempo. E qual é a melhor forma que eu tenho para fazer. Então, acho que em qualquer área
É exatamente igual. E tem toda a área aqui, tem a parte, as coisas boas que são super legais de se fazer, que toda a gente gosta, né? E tem a parte que é dolorosa, que ninguém gosta. Mas tem como deixar de fazer? Não tem. A não ser, sei lá, que você tem uma equipe que consiga pagar alguém ou consiga ter. Mas é muito difícil, não é todo mundo consegue. Você precisa chegar num patamar para conseguir aí delegar coisas. E isso também é uma coisa que eu acho que os consultores desistem muito fácil quando eles começam a perceber que existe o ônus e o bônus, né? Precisa ser feito trabalho de casa, precisa ser feita a base, né? Eu sei que eu lembro que quando eu era mais miúdo lá, eu gostava de treinar futebol. Eu treinava futebol, que eu tinha ali. E eu lembro que pra jogar futebol, que era o que eu mais gostava, ele mandava nós correr lá, não sei quantas voltas na quadra. Eu falei, mas pra que precisa correr? Eu já vou correr tanto, deixa eu... Não, você precisa aquecer, precisa ser feito isso, precisa ser feito alongamento. Então a gente ficava às vezes meia hora fazendo alongamento, e eu sempre ficava pensando, mas pra quê? E aí, mas daí quando você ia pro jogo de futebol sem o alongamento, sem corrida, com 5, 10 minutos você já tava lesionado. Então aí você percebe que, ok, pra ter o bônus precisa ter o ônus. E no ramo imobiliário é isso mesmo. Você precisa não dá pra tirar parcelas. Não tem como você encurtar caminho, não tem como você... eu vejo os tubarões, né? Faturando um monte, quero chegar lá. Mas, poxa, todo mundo começou a fazer chamadas frias, né? Ou quiser bater portas, se quiser fazer... Enfim, a estratégia que você vai utilizar não importa. Você precisa começar de baixo, né? Precisa começar a fazer o básico. E mesmo que... Estavas a falar de palavra que eu adoro e testo ao mesmo tempo, que é o delegar. Que é difícil, não é? É difícil, acho que é mais difícil tu confiares e desenhares o teu processo de, vou dizer, controle. Não é, não é possível, pelo menos isto na minha ótica e da minha experiência, não é possível tu teres, eu vou começar a delegar coisas que eu não gosto, que é o que uma pessoa começa a dizer. Não é? Eu não gosto disto, então vou delegar a outra pessoa. E então essa pessoa que faça. E eu nem sequer vou olhar mais para aquilo, mas estou na expectativa que ela faça da forma que eu quero. E eu bato muito nisto, principalmente quando um consultor vai buscar uma assistente. Buscar uma assistente é um trabalho duro de formação e de... Para entender o teu formato de trabalho. De que forma é que tu queres, como é que tu não queres. Não é possível, mesmo quando a pessoa já está formada, e isso eu faço com alguma regularidade nas empresas que tenho, que é um controle... ali duplo, né? A malta até às vezes brinca e diz que tenho um dedo podre, que é quando vou ver às vezes, mas é de forma que eles estão sempre atentos, portanto é bom. Acho que não dá só para tu delegares e nunca mais olhares por isso, é delegar, mas sem esquecer que é teu negócio. Todo o processo é importante. Às vezes, isso aqui é menos importante, não é? Às vezes você deixar de validar um documentozinho, não sei o que, isso pode impactar todo, pode atrasar todo um processo. Então, realmente, esse negócio de delegar é bem difícil, principalmente se você gosta daquilo que faz e se entrega e é responsável e tem todo ali aquele cuidado de fazer as coisas. Quando você começa a delegar, você pensar que essa pessoa vai ter o mesmo cuidado que eu. Será que ela vai pensar em todos aqueles pontos? Mas não vai. Não isso vai, também mas já aceitei. Claro que nós tentamos cada procurar uma forma, pessoas melhor, o melhor, não é? Mas não dá assim. E tu queres ter alguém que te consiga ensinar algo dentro de uma determinada coisa que a pessoa vai desempenhar, mas não vou ser eu. E eu também já passei muito por isso, que é eu querer que a pessoa faça da forma que eu faço. Eu sei que se eu olhar, eu vou olhar para um mapa de Excel e vou logo conseguir detectar onde é que está o erro. E eu estou à espera que a pessoa também o faça. Não vai ser igual. E há coisas que a gente tem que aceitar. Eu tenho que ensinar. Claro que temos que estar em constante formação e adaptação com a pessoa, mas não é fácil, e tenho que me educar também. Né? Bom, estamos a chegar aqui ao fim, portanto, do podcast. Ficávamos aqui mais algumas horas, portanto, chegamos ao fim, não tenho nenhuma lesão, portanto, estou super bem, não tenho olho roxo nem nada. Bem, não vos ilusionei. Ela conseguiu desviar. Se quiserem também. Exatamente. Se quiserem podemos fazer um treino, não sei, uma simulação. Deixa com ele aqui. Não. Marina, se puderes deixar uma mensagem, portanto, para quem nos segue, para os consultores, portanto, como também lidas com muitos consultores, não é? Enquanto broker ali também fundadora, portanto, cofundadora da Hilti Art, o que é que poderias dizer a essas pessoas que estão na área imobiliária? Que mensagem gostarias de passar? Ok. Antes de mais, queria-vos dar os parabéns por esta iniciativa. É sempre bom ter pessoas que estão a passar mais informação e mais conteúdo para fora, não é? E é difícil, há tanta informação, não é? Não. E às vezes é tão cansativo, nós conseguimos filtrar, e eu sei que vocês têm feito um bom trabalho, portanto, os meus parabéns por isso. Obrigado. Se tivesse que dizer assim, alguma coisa para quem vê de fora, para mim é extremamente importante em qualquer área, qualquer marca,
estamos rodeados de pessoas que nos dão a mão, porque às vezes é difícil, em qualquer fase da nossa vida, e nós achamos sempre que não precisamos, pelo menos eu também já passei por isso, de achar que não preciso de ninguém, achar que não é importante, mas é importante. É importante ter pessoas que, quando a gente às vezes não acredita, essa pessoa acredita muito mais do que nós. E quando há coisas que eu não vejo em mim, mas a outra pessoa vê. E isto, pelo menos a mim, tem-me feito sempre evoluir. Há coisas que nós até às vezes fazemos uma brincadeira na empresa, que é: diz-me tu o que é que para ti são as minhas melhores qualidades. E esta troca, às vezes eu penso, ok, então me vejo assim. Mas a verdade é que isto faz-me ir buscar aquilo que eu sou melhor a fazer. Portanto, acho que as pessoas fazem toda a diferença, qualquer marca que seja, e eu não sou grande defensora de marcas sequer, sou defensora de projetos, gosto de trabalhar com pessoas ambiciosas, isto de procurar alguém, não é? E nem estou a falar só de projeto, estou a falar mesmo de amigos que a gente tenha, e às vezes é difícil nós, vou usar a palavra, filtrar as pessoas que estão na nossa vida. Eu também acho que já passei por essa fase, e hoje o que me faz diferença são as pessoas que me fazem pensar mais. O meu treinador, que eu mantenho até hoje, apesar de, se ele ouvir isto, vai dizer que eu não lhe atendo o telefone, eu sempre que estou com ele tem muito o estilo de ralhar. Este ralhar, ele faz-me perguntas, pá, eu fico danada com ele, eu estou tipo, pai, não quero responder a isto, mas eu vou para casa e vai-me fazer pensar. Vai-me fazer pensar de o que é que eu não estou a fazer, ou como é que eu poderia fazer melhor, ou às vezes manda-me livros para ler e eu não quero ler isto, mas vai-te fazer bem por isto, isto e isto. Portanto, acho que procurarmos pessoas que nos conseguem fazer com que a gente seja melhores pessoas, não é? E que nos façam sentir bem dentro de qualquer projeto que a gente esteja, é o mais importante. Aí, começar é mais fácil, recomeçar é mais fácil também, e é muito mais fácil celebrar também, porque também acho que faz parte. Caramba, deu 2 porradas agora. Aí, ó. É isto. Bom, muito obrigado, Malta, Marina, obrigada. mais uma vez. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio da nossa casa, do nosso T2 mais um podcast. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Eu sou o Márcio Miranda e daqui o meu amigo Michael Salman. Nos vemos na próxima.